Histórias de seguidor. Terça-feira é dia desse quadro. Essa história é um pouco comprida, mas é uma história de amor que eu acho que muitos de vocês vão conseguir relatar. Lembrando que eu mudo os nomes e mudo alguns detalhes em alguns lugares. Então, vamos lá. Com 19 anos, trabalhei em um mercado e conheci uma pessoa, o T. Eu havia acabado de sair de um péssimo relacionamento com usuários de drogas e estava muito machucada. Mas ele era um menino tão querido, bonito. Acabamos nos relacionando e começamos a namorar. Mas eu era tão acostumada a sofrer que parecia bom demais para mim. Crença. Então eu vivia terminando. Me arrependia, pedia para voltar, ele voltava, terminava, ele chorava, voltava de novo e vai, vem, vai. Até que um dia ele se cansou e não quis mais. A tóxica aqui no caso, para você ver como a gente se acostuma com um padrão e a gente repete esse padrão. É onde a gente se sente confortável, não significa onde é bom, mas onde a gente se sente confortável. Aí quem sofreu fui eu. Os anos se passaram, a gente se manteve sempre nas redes sociais, Orkut, Facebook, acompanhava a vida dele, mesmo que de longe. Vi ele namorando, se formando, hoje ele é papapá, a profissão dele. Eu casei, ele casou, sempre dos bastidores acompanhando a trajetória linda de vida dele e carregando arrependimento por não ter dado valor, olha a culpa, ao único cara bom que apareceu no meu caminho. Mas algo sempre me chamava a atenção, mesmo com uma vida estável e boa, os olhos dele eram sem brilho, apagados, um olhar triste. 16 anos se passaram e eu me encontrava em um relacionamento narcisista, de novo você repetindo seus padrões, com o M. Largava e voltava quando a dependência emocional gritava e me dizia que ninguém mais me amaria a não ser ele, que eu era insuficiente, porque ele me fez pensar assim, acabava voltando, né? É bem tóxico. Em janeiro separei, em março voltei. Em maio ele me adicionou no Instagram e disse que havia se separado. E ele disse: cheguei tarde, você voltou, né? Vamos combinar na próxima ficar solteiros juntos. Começamos a nos falar todos os dias. M não conversava nada comigo, então o T acabou sendo minha companhia diária. Trocamos aquele lá do mercado, né? Trocamos algumas figurinhas dos nossos relacionamentos frustrados, nossa vida se coincidia muito. Até que um dia ele falou que nunca foi de ter várias mulheres, mas que tem namoradas que ele não lembra nem o rosto mais. Mas que eu ainda estava lá, me arrepiei, que nunca havia me esquecido. Conversar com ele mudava meus dias, me fez sentir vontade de me arrumar novamente, de ser quem eu era antes de entrar nesse relacionamento narcisista, que para mim foi um pesadelo. Me perguntava sempre para Deus qual era o propósito de fazer a gente ter esse contato novamente após 16 anos. Passaram 3 meses. Meu marido havia voltado, a máscara caiu novamente, como todas as outras vezes, não durava mais que isso, cada volta dele. Ele fazia tratamento de silêncio, umas 2 semanas depois só me comunicava que estava indo embora. Já tinha até decorado o roteiro. E assim ele fez. O dia que foi embora, ao contrário das outras vezes, eu não sofri, não chorei. Já estava calejada de tanto sofrimento, ele havia me destruído de todas as formas. Quando o T soube que ele tinha ido mesmo embora, quis me ver. A gente já estava tão envolvido pelas conversas, era um misto de sentimentos, uma nostalgia na minha cabeça. Vinha aquele menino com um sorriso largo, apaixonado, que era meu namorado lá atrás. Esqueci o obstáculo, que é o fato dele ser casado, e só pensei que precisava ver ele. Acho que se eu visse ele feliz de verdade, eu não teria aceitado. Mas aqueles olhos tristes sempre me indagaram. O meu medo era eu não conseguir ficar com ele, acabar não sendo legal, eu ser fria, acabar me frustrando e voltar com o pensamento de que só meu ex me queria e que eu só dava certo com ele. Mas mesmo com esse medo eu fui.
E então nos encontramos nas redes sociais, não tinha fotos recentes, ele é muito reservado, até pela profissão que exerce, né? Meu Deus, como ele estava lindo, braços enormes, malhados, barba, mas muito bem feita, uou! Quando eu o vi, ele me abraçou tão forte, ficamos um bom tempo abraçados em silêncio, aqueles abraços que põem tudo no lugar. Foi como se eu tivesse voltado para casa depois de um dia exaustivo. Tinha cheiro, conforto e a paz de um lar. Ai, que lindo! Ele me chamou pelo apelido que só ele me chamava há 16 anos atrás. E eu esqueci todos os meus medos. O beijo era o mesmo e ali nos amamos. Sim, foi amor. O amor mais puro e genuíno que eu pudesse sentir. Não era apenas... Foi uma conexão instantânea, mágica, como se eu pudesse sentir a alma dele entrelaçando a minha. Não consigo até hoje achar palavras que definam como foi essa conexão. Meu ex me mordia, machucava, e em cada parte que meu ex costumava me morder, ombros, pernas, o T beijava sem saber. A cura. Ele veio trazendo amor em detalhes, e eu me senti viva. Me lembrei do quanto é bom ser amada, desejada, e os olhos apagados que sempre me indagaram brilhavam tanto, mas tanto, que eu sentia atravessar meus olhos e iluminar a minha alma. Ai, aquele olhar me dizia tanta coisa. Nesse dia não falamos nada sobre relacionamentos, nem meu nem dele. Apenas aproveitamos o tempo que tínhamos juntos. Quando foi embora, foi como se eu ouvisse algo dentro de mim dizer: é ele. Ele quis me ver de novo. E acabou se abrindo. A esposa traiu ele com outra mulher e disse que estava perdidamente apaixonado por ela, mas não deu certo lá. Alegou estar depressiva, ameaçando papapá. E ele acabou voltando. Nesse tempo a gente se apegou e nossos defeitos e gatilhos ficaram em evidência. O meu trauma de infância de não ser escolhida, o dele de abandono e ficar sozinho. Acredito muito que podemos ser chamas gêmeas, porque sinto que estamos sempre em sintonia em pensamentos e sentimentos. E nos medos, esse turbilhão de sentimentos é uma delícia, mas também é um obstáculo enorme. E ele fugiu de tudo que estava sentindo, falou que nunca teve uma conexão como a nossa, que eu para sempre vou ser a pessoa dele, que nunca me esqueceu e que agora que nunca irá esquecer mesmo. Mas que para não nos machucarmos era melhor nos afastarmos. Senhor tartaruga canceriano que não consegue tomar atitudes. Ele sente que ainda vamos nos reencontrar livres como deve ser para vivermos esse amor. E eu sinto isso também. Não vejo como um final definitivo. De uma coisa eu sei, um dos propósitos foi ser a minha cura, porque hoje, graças a Deus, não sinto vontade alguma de voltar para o relacionamento narcisista. Me amo, me cuido, estou crescendo profissionalmente, focada em mim e no meu trabalho. E isso, ele me trouxe de novo a vontade de ser uma pessoa melhor. O amor próprio, a certeza de que posso sim ser amada de verdade. Ele me ajudou muito a me curar, então para mim já valeu a pena, independente do que aconteça. Ele mais uma vez marcou a minha vida. Eu ainda acredito muito nesse amor. É diferente de tudo que já senti. Hoje sem ele. Sinto saudades todos os dias, mas sem sofrimento. Tenho a certeza de que ainda vamos viver esse amor. E se não for nessa vida, vai ser na próxima. E que dessa vez seja sem empecilhos, que eu possa mostrar ao mundo o meu melhor bem, o meu bem. A pessoa que me ensinou a me amar de novo, que me incentiva, me elogia como mãe, como mulher, que me admira nos bastidores. A pessoa que trouxe cor e amor à minha vida. Escrevo hoje com os olhos marejados, mas como disse, sem sofrimento. Porque independentemente foi o amor mais lindo e genuíno que senti. E vai ficar marcado para sempre em minha alma. Ai, que coisa mais linda! Eu me emociono de ler essas histórias, gente. Sou boba, né? Sou boba. Uma história que parece ser de chama gêmea mesmo. Muito obrigada por compartilhar a sua história. Se você também quer compartilhar uma história dessas, manda para mim. Vamos conversar com suzy@gmail.com.